Alexandre Dumas foi um dos escritores mais famosos e mais bem pagos do século XIX. Ele criou alguns dos personagens mais conhecidos da literatura, ganhou fortunas com seus livros e ainda assim passou boa parte da sua vida cercado por dívidas, acusações de plágio e ataques racistas. A sua própria trajetória parece ter sido construída com os mesmos ingredientes dos seus romances: ascensão social, conspirações, revoluções, prisões, identidades ocultas e reviravoltas improváveis. Mas por trás das aventuras de Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, existe uma biografia familiar extraordinária e que pode nos ajudar a entender melhor as suas histórias. E é isso que nós vamos tentar fazer no vídeo de hoje. Alexandre Dumas nasceu em 1802, mas a história que vai formar a sua imaginação começa algumas décadas antes, na colônia francesa de Saint-Domingue, que corresponde ao atual Haiti. A gente está olhando para essa época e esse lugar porque lá nasceu o seu pai, Thomas Alexandre Dumas. E eu vou começar contando a história dele, porque eu acho que é bem importante para a gente entender depois alguns dos anseios, algumas das ambições do Alexandre Dumas. Mas a gente tem que prestar muita atenção, porque os nomes deles são bem parecidos. O autor é Alexandre e o pai dele era Thomas Alexandre. Mas para não causar confusão durante o vídeo, eu vou continuar chamando ele só de Thomas. O Thomas era filho de um aristocrata francês da nobre família La Pailleterie e de Marie Cassette Dumas, uma mulher negra escravizada. O pai de Thomas pertencia à nobreza, mas ele estava financeiramente arruinado e ele vivia então há anos no Caribe. A infância de Thomas foi marcada por uma das crueldades mais brutais da escravidão. Para pagar as dívidas e financiar o seu regresso à França, o pai vendeu Marie Cassette e todos os seus 4 filhos. O próprio Thomas chegou a ser negociado também temporariamente, antes de ser resgatado pelo seu pai e levado para a Europa ainda adolescente. Lá na França, ele recebeu a educação de um jovem aristocrata. Ele aprendeu esgrima, equitação e as formas de comportamento esperadas de alguém ligado à nobreza, né? Durante algum tempo, até parecia que ele poderia ocupar o lugar social reservado à família do pai. Mas essa situação mudou quando os dois entraram em conflito e Thomas resolveu alistar-se então no exército como soldado raso. Só que o pai dele não permitiu que ele usasse o nome aristocrático e o brasão da família em uma posição militar inferior. Então o jovem Thomas abandonou o sobrenome de La Pailleterie e adotou o sobrenome da sua mãe, Dumas. E esse gesto, essa escolha dele é muito significativa. O nome pelo qual Alexandre Dumas se tornaria conhecido no mundo inteiro não veio da linhagem aristocrática francesa, e sim da mulher negra escravizada, cuja história quase desapareceu dos registros. Então, o nome Dumas carregava, então, uma origem que a sociedade francesa do século XIX poderia até tentar, de certa forma, esconder, diminuir ou transformar, ocultar. A Revolução Francesa abriu uma janela que nunca tinha existido antes. Pela primeira vez, o mérito militar podia superar a hierarquia de classe e de raça. Ou seja, um soldado poderia ascender para uma posição superior por mérito próprio, pela primeira vez na história. Thomas era um homem alto, fisicamente forte e reconhecido pela sua coragem, pela sua bravura. Ele subiu de soldado raso a general em poucos anos. Em 1793, ele foi promovido a general de brigada e ele se tornou então o oficial mestiço de mais alta patente em um exército ocidental até então. Ele comandou tropas nos Alpes, lutou contra os austríacos e até ganhou uma reputação quase lendária, porque os inimigos chegaram a chamar ele de Diabo Negro. E muitas histórias sobre a força dele, a coragem, circulavam entre os soldados, todo mundo temia esse Diabo Negro. Só que a trajetória de Thomas também coincide com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Toda a campanha do Egito, ele passou a discordar das decisões de Napoleão e do sofrimento que ele impunha aos soldados. Então, tinha ali uma discordância entre os dois, entre o general e Napoleão. Thomas era um republicano formado pelos ideais da Revolução, enquanto Napoleão caminhava em direção a um poder cada vez mais pessoal e autoritário. Essa discordância rompeu definitivamente a relação entre os dois e Thomas pediu então para regressar à França. Depois desse pedido de retornar à França,
Thomas embarcou em um navio que acabou sendo obrigado a aportar no sul da Itália. Só que como aquela região estava em guerra com a França, o general foi capturado e jogado em uma masmorra em Taranto, onde ele ficou preso por 2 anos. Então imagine, ele passou 2 anos em uma cela úmida e ele foi submetido ali a um tratamento que destruiu completamente a sua saúde, que era até então bem robusta, né? Existem até indícios de que ele tenha sido envenenado durante esse cativeiro. Quando ele finalmente saiu da prisão e regressou à França em 1801, a sua saúde já estava destruída e ele encontrou um país completamente diferente daquele que ele tinha servido. Napoleão tinha restaurado a escravidão nas colônias em 1802 e em 1803 ele proibiu casamentos interraciais e afastou oficiais negros e mestiços de posições de poder. Então Thomas foi destituído de qualquer comando. Até a pensão militar a qual ele tinha direito legal foi sistematicamente bloqueada. Então, a sua família ficou na miséria total. Em 1806, Thomas morreu de câncer no estômago aos 43 anos. E o seu filho, Alexandre Dumas, tinha só 4 anos. Então, a gente precisa entender o que isso significa. O pai de Alexandre Dumas foi um homem que serviu a França com um heroísmo extraordinário e que foi traído pelo próprio Estado que ele jurou defender, né? Que ele foi encarcerado em uma fortaleza estrangeira, foi esquecido e que morreu jovem, pobre e sem reconhecimento, deixando mulher e filhos sem nada. E esse filho cresceu ouvindo essa história. Então pensa no impacto disso. Alexandre quase não teve tempo de conhecer o seu pai, muito menos de ser criado por ele, mas ele cresceu ouvindo essas histórias sobre um homem que alcançou a grandeza por mérito próprio e que depois foi injustiçado e abandonado. Então, quando a gente lê O Conde de Monte Cristo, é impossível que a gente não reconheça algum aspecto do pai de Alexandre Dumas em Edmond Dantes, aquele jovem virtuoso que foi injustamente preso em uma fortaleza, abandonado e que depois volta com recursos e inteligência para ajustar as contas com quem o traiu. Dumas nunca disse explicitamente que o seu pai inspirou essa história, mas também não precisava dizer, né? Depois da morte do general, a família ficou em uma situação financeira muito difícil. A viúva de Thomas tentou conseguir a pensão e os valores que o marido dela deveria ter recebido, mas ela não conseguiu recuperar tudo aquilo que a família acreditava ter direito. Alexandre Dumas cresceu em Villers-Cotterêts, que é uma pequena cidade lá ao norte de Paris. E a mãe dele não tinha dinheiro para oferecer aos seus filhos uma educação formal completa. E mais tarde, os críticos usariam esse fato contra ele. Eles acusavam o Dumas de não conhecer suficientemente o latim, de cometer imprecisões históricas e também de depender de pesquisadores e colaboradores para escrever. Só que o fato de ele não ter tido essa formação acadêmica tradicional também pode nos ajudar a entender algumas características da sua escrita. Dumas não tratava as histórias como um historiador acadêmico. Ele usava os fatos históricos como matéria-prima dramática. E quando ele precisava escolher, ele privilegiava o conflito, o ritmo, a força dos personagens em vez da precisão documental. Desde jovem, Alexandre gostava de caçar, de cavalgar e ouvir histórias. E ele também tinha uma caligrafia muito bonita, que inclusive foi uma habilidade que permitiu que ele encontrasse trabalho quando ele decidiu partir para morar em Paris. E essa capacidade de escrever à mão de forma tão clara e elegante era bastante valiosa nessa época em que grande parte do trabalho administrativo dependia de cópias manuscritas. Então, em 1822, com aproximadamente 20 anos, Dumas foi lá para Paris. Ele tinha poucos recursos, né? Ele não tinha essa educação formal, ele não tinha nenhuma posição estabelecida no meio literário ainda, mas ele carregava o nome do seu pai, que havia sido general, algumas cartas de recomendação e uma confiança muito grande na própria capacidade. Graças à sua letra impecável, Dumas conseguiu um emprego como copista no gabinete do Duque de Orleans, que mais tarde se tornaria o rei Luís Felipe. Durante o dia, então, Dumas trabalhava com esses documentos administrativos e à noite ele frequentava teatros, ele lia peças e tentava ir se aproximando do ambiente literário parisiense, conhecendo escritores e etc. Essa chegada a Paris aconteceu também em um momento decisivo para a cultura francesa. Uma nova geração de escritores estava questionando as regras do classicismo e defendendo uma literatura mais
livre, mais emocional e histórica. O romantismo francês ainda não tinha conquistado completamente os grandes palcos, mas autores como Victor Hugo começavam a reorganizar o debate literário. E Dumas encontrou no teatro o caminho mais rápido para entrar nesse mundo literário de qual ele tanto gostava. Antes de se tornar conhecido como romancista, então Alexandre Dumas foi um dramaturgo de enorme sucesso. Em 1829, ele estreou Henrique III e sua corte na Comédie Française. A peça se passava durante o reinado de Henrique III e apresentava uma corte marcada por conspirações, por violência, paixões e disputas políticas. Em vez de respeitar rigorosamente as regras do teatro clássico francês, Dumas trouxe para o palco uma história bem movimentada, com emoções intensas, com uma ambientação histórica visualmente poderosa. Então essa estreia foi um acontecimento importante para o romantismo francês. A peça atraiu muita atenção, provocou discussões e demonstrou que o público estava disposto a acompanhar dramas históricos que não obedeciam às antigas limitações do classicismo. Então, Dumas participou diretamente da transformação que estava acontecendo no teatro francês. Ele foi uma das pessoas que ajudou a abrir esse espaço para esse novo teatro que estava surgindo. Para entender a obra de Dumas, a gente precisa entender primeiro o meio em que ela nasceu, o contexto, porque esse meio moldou tudo, mudou o ritmo, a estrutura, o tamanho e a técnica. Na década de 1830, a imprensa francesa estava passando por uma transformação bem importante. Os jornais precisavam conquistar mais leitores e garantir que esses leitores iam continuar comprando as edições seguintes, ou seja, precisavam fidelizar os clientes. A gente pode dizer que os franceses sempre foram muito bons com estratégias de marketing, e uma das soluções que eles encontraram para esse problema foi publicar romances em partes, normalmente na parte inferior da página do jornal, em uma seção chamada feuilleton. E foi assim que surgiu o chamado romance-folhetim, que transformou a leitura de uma experiência individual para uma experiência coletiva, porque todo mundo comprava o jornal para ler as novidades. E aí acabava que todo mundo estava lendo também o mesmo livro, acompanhando, debatendo as histórias e esperando a próxima edição. E funcionava mais ou menos como acontece hoje, por exemplo, com os capítulos de uma novela que a gente acompanha na televisão e a gente fica conversando sobre o que a gente acha que vai acontecer no próximo capítulo. E essa foi uma solução muito eficiente, porque fazia muito sentido essa lógica, né? O jornal publicava o capítulo do dia, terminava ali em um momento de clímax ou de suspense, e o leitor precisava comprar o jornal do dia seguinte para saber o que ia continuar acontecendo na história, né? Era exatamente o que hoje a gente chama de cliffhanger, que a gente está tão acostumado a ver no final de um episódio de uma série que a gente acompanha no serviço de streaming. E Dumas dominava essa técnica como ninguém. Mas o folhetim não era só uma questão de suspense, tá? Ele exigia também toda uma forma específica de escrever. Os capítulos precisavam começar de um jeito que prendesse imediatamente a atenção de quem estava abrindo o jornal pela primeira vez, principalmente porque nem todos os leitores tinham acompanhado a história desde o começo. Então, por exemplo, as descrições precisavam ser bem rápidas, bem visuais também. Os personagens precisavam ser muito reconhecíveis imediatamente, com traços bem marcados o suficiente para eles serem lembrados de uma semana para outra. E os diálogos precisavam ser curtos, ser percussivos, precisavam ser diálogos que avançassem a ação sem deixar o leitor respirar. Então perceba que não era exatamente igual escrever um romance comum que seria publicado de uma vez só em um livro. Tinha toda uma técnica envolvida e Dumas tinha aprendido exatamente isso quando ele trabalhou no teatro, escrevendo textos dramáticos. Essas peças tinham treinado ele no sentido de criar uma cena, criar um confronto, criar uma fala que vai revelar tudo em poucas palavras. E quando ele migrou então para o folhetim, foi como se ele tivesse encontrado o formato que sempre esteve esperando por ele. Os críticos da época detestavam o romance-folhetim. Eles chamavam aquilo de literatura industrial, de texto escrito a vapor. Eles diziam que aquilo não era literatura de verdade, que era entretenimento de baixa qualidade, escrito para as massas. Imagina, hoje em dia, a gente sabe que não funciona assim, né? Os autores consagrados, por quem a gente tem muito respeito, como Machado de Assis, Dostoiévski, escreviam também em romance-folhetim. E Alexandre Dumas não aceitava
também essa separação que os críticos faziam. Para ele, atingir um público muito grande não diminuía necessariamente o valor de uma obra, né? Pelo contrário, o escritor precisava entender o ritmo da leitura e criar uma narrativa que fosse capaz de prender pessoas muito diferentes, o que claramente demonstrava a sua habilidade artística. E enquanto os críticos reclamavam, os leitores compravam o jornal todos os dias. As tiragens explodiram e Dumas ficou rico, pelo menos por um tempo. Agora eu quero falar de um assunto que é um pouquinho polêmico. Como Alexandre Dumas publicava uma quantidade enorme de histórias, isso acabou gerando uma das discussões mais persistentes da sua carreira. Até que ponto ele realmente escrevia os próprios livros? Então agora vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A verdade é que Dumas trabalhou com vários colaboradores ao longo da sua carreira, mas o parceiro mais importante e mais duradouro dele foi Auguste Maquet, que era um professor e era historiador, e com quem ele trabalhou entre 1838 a 1851. E foi nessa parceria que nasceram Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, que são os seus livros mais importantes. O método funcionava mais ou menos assim. Maquet pesquisava os arquivos históricos, identificava um material que fosse interessante, que eles pudessem usar para criar histórias, e basicamente também criava os esboços iniciais dos capítulos. Ele tinha um olhar muito preciso para a história, ele sabia onde estava o ouro. Mas os textos dele eram um pouco pedantes, eram secos, não tinham muita qualidade literária, sabe? O Dumas recebia esses esboços e os transformava. Então, por exemplo, ele reorganizava as cenas, ele expandia os diálogos, ele definia as emoções dos personagens, ia criando o ritmo de cada cena, e ele também tomava decisões estruturais muito importantes. Por exemplo, foi Dumas quem decidiu que o Conde de Monte Cristo não começaria lá em Roma, quando Dantes já tinha assumido a identidade de Monte Cristo, como o Maquet tinha proposto, e sim lá na juventude dele, em Marsella, quando ele ainda era um jovem feliz e prestes a perder tudo. E essa é uma decisão que mudou completamente o romance, né? Porque sem essa primeira parte, Monte Cristo poderia parecer só um homem excêntrico realizando um plano mirabolante elaborado. Mas, mostrando Edmond antes da prisão, Dumas faz com que o leitor compreenda a origem da vingança e também perceba tudo o que foi perdido no processo, né? E é isso que evoca no leitor aquela sensação de estar diante de uma grande injustiça, aquela vontade de ver a vingança se concretizando, aquelas emoções que tornam essa história tão inesquecível para quem lê. Em 1845, um jornalista chamado Eugène de Mirecourt publicou um panfleto atacando Alexandre Dumas. Nesse panfleto, Mirecourt usou insultos racistas e explorou a ascendência africana de Dumas para retratar o autor como alguém que era incapaz de produzir sozinho uma obra intelectual. Dumas processou Mirecourt por difamação e ganhou. Mais tarde, o Maquet também entrou na justiça, buscando reconhecimento e participação financeira contra Dumas. Nesse caso, os tribunais reconheceram que ele tinha sim contribuído de forma bem importante para as obras e determinaram pagamentos, mas eles também determinaram que a autoria intelectual e o estilo das obras pertenciam única e exclusivamente a Dumas. Por isso, até hoje, os seus livros são publicados só com o nome Alexandre Dumas. Mas essa é uma questão que tem que ser tratada com bastante seriedade. Seria injusto se a gente tratasse Maquet como alguém sem importância, porque a pesquisa que ele fazia, a construção inicial das tramas foram fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, também seria equivocado a gente imaginar que Dumas apenas assinava textos prontos. Anos depois, quando eles já não trabalhavam juntos, Maquet continuou publicando romances e peças por conta própria, sozinho, né? E ele até teve uma carreira respeitável, mas nenhum desses trabalhos alcançou a força literária ou a permanência das obras que ele fez em parceria com Dumas. E isso reforça a percepção de que a contribuição dele era decisiva na pesquisa, na arquitetura das tramas, enquanto Dumas fornecia a voz, o ritmo e a vitalidade que transformavam esse material em literatura popular de grande alcance. Dumas escreveu mais de 300 volumes ao longo da sua vida. Romances, peças, memórias, relatos de viagem, crônicas políticas e até um dicionário de culinária com mais de 1000 páginas. Então agora vamos falar um pouco sobre as suas obras mais importantes. Em 1844, Alexandre Dumas publicou Os Três Mosqueteiros em folhetim no jornal Le Siècle.
A história começa com D'Artagnan, um jovem que parte para Paris com o objetivo de se tornar um mosqueteiro do rei. Aliás, você sabe o que era um mosqueteiro e por que eles tinham esse nome? Os mosqueteiros eram soldados da cavalaria ou da infantaria, que eram armados com mosquetes, que eram armas de fogo capazes de penetrar as armaduras, parecidas mais ou menos com as espingardas que a gente conhece hoje, mas os mosquetes eram muito mais rudimentares e mais pesados. Enfim, esse rapaz que quer ser mosqueteiro chega à cidade sem nenhuma experiência, com pouco dinheiro e com uma confiança muito maior do que a posição que ele ocupa. Depois de se envolver em várias confusões pela cidade, ele acaba marcando duelos com Athos, Porthos e Aramis. Mas antes que eles possam lutar uns contra os outros, os quatro são confrontados pelos guardas do cardeal Richelieu. É nesse combate que a rivalidade se transforma em uma aliança. Essa abertura mostra uma das grandes qualidades das histórias de Dumas. Ele vai escrevendo a narrativa com uma naturalidade muito crível, sabe? Não tem lá umas pessoas nada a ver que a gente tem que acreditar que do nada viraram amigos. Ele realmente consegue mostrar como eles foram ficando amigos, ele vai criando os vínculos entre os personagens através da ação. Então a amizade surge porque os personagens lutam juntos, eles reconhecem coragem uns nos outros e eles passam a compartilhar riscos. O título pode gerar alguma confusão também, porque D'Artagnan ainda não é um dos mosqueteiros no início, né? Os três mosqueteiros realmente são Athos, Porthos e Aramis, mas D'Artagnan se torna progressivamente o centro do grupo e o personagem que conduz grande parte da narrativa. Cada um dos quatro tem uma personalidade muito diferente. Athos é reservado, melancólico e aristocrático. Porthos é vaidoso, exuberante e muito preocupado com dinheiro, com aparência. Aramis é um homem que está indeciso entre a carreira militar e o desejo de entrar para a vida religiosa. E D'Artagnan é impossível, é ambicioso e extremamente adaptável. Apesar de Os Três Mosqueteiros ser uma história muito famosa, com várias adaptações para o teatro, para o cinema, algo que nem todo mundo sabe é que essa história continua. Dumas escreveu outros 2 romances contando a história dos mosqueteiros também. Em 20 anos depois, os heróis estão mais velhos e acho que esse é o aspecto mais interessante desse romance. Os 4 amigos já não são os mesmos jovens daquele primeiro livro, né? O tempo passou, cada um foi construindo uma vida diferente. E quando eles se reencontram, eles não estão todos do mesmo lado. D'Artagnan e Porthos servem a Mazarino, enquanto Athos e Aramis apoiam a Fronda. E isso transforma a amizade deles em uma questão mais difícil, né? Porque no primeiro livro, os 4 amigos podiam enfrentar inimigos e repetir que eles permaneceriam unidos. Mas em 20 anos depois, eles descobrem que pessoas que se amam podem chegar a posições políticas incompatíveis. E é uma situação que é muito fácil da gente reconhecer hoje, né, no nosso mundo, em que as divergências políticas também colocam amizades à prova. Então, nessa história, Dumas começa a refletir sobre o envelhecimento dos ideais. Aquela amizade ainda existe, mas ela não pode apagar 20 anos de experiências, de frustrações e de escolhas individuais. O ciclo dos mosqueteiros termina com o livro O Visconde de Bragelonne, que inclui aquela famosa lenda do Homem da Máscara de Ferro. E esse é, no fundo, um romance sobre o fim das ilusões. Sobre o que o poder absoluto de Luís XIV faz com os homens que ainda acreditavam em algo mais do que o poder. O Conde de Monte Cristo, publicado entre 1844 e 1846, é o romance mais ambicioso de Dumas e é o mais diretamente ligado à herança do seu pai. A história começa em Marseille, com Edmond Dantes, que é um jovem marinheiro prestes a se casar e prestes a ser promovido, então ele está em um momento completamente feliz da vida dele. Mas em questão de algumas páginas, ele é traído por pessoas que invejam a sua felicidade, ele é preso sem julgamento em uma fortaleza no meio do mar e lá ele fica por 14 anos. E quando ele sai de lá, ele sai bem diferente, ele não é mais um jovem ingênuo, ele é um homem que passou anos planejando, estudando, acumulando recursos e que volta com um único objetivo, de que cada um daquelas pessoas que traíram ele pague exatamente o preço do que fez. O que torna o Conde de Monte Cristo mais do que simplesmente um romance de aventuras é a pergunta que ele coloca por baixo de tudo.
Existe uma justiça que o Estado não consegue dar? E quando as instituições falham, quando o tribunal condena uma pessoa inocente e protege os corruptos, existe uma instância mais alta a qual o indivíduo pode recorrer? E quando a gente conhece a história do pai de Dumas e sabe que ele também foi um homem virtuoso, jogado em uma fortaleza e esquecido pelo Estado que ele serviu, a história de Edmond Dantes ganha um peso completamente diferente, Dumas não podia resgatar o seu pai, mas ele podia escrever a história de um homem que volta da fortaleza e consegue ajustar as contas com todo mundo. Agora eu queria falar de um romance que Dumas escreveu antes de publicar Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo e que é muito importante para a gente entender a questão racial na sua obra. Georges, publicado em 1843. Georges se passa na ilha da França, que é a atual Maurício, em um ambiente colonial marcado pela escravidão e pela hierarquia racial. O protagonista, Georges Mounier, pertence a uma família mestiça rica, mas ele cresce enfrentando a humilhação, enfrentando a exclusão imposta pela elite branca. Georges passa anos na Europa estudando e se cultivando e tentando se tornar o tipo de homem que a sociedade colonial seria obrigada a reconhecer. Aí ele volta lá para a ilha e descobre que nada daquilo que ele conquistou importa, porque a sua cor continua sendo a primeira coisa que os outros enxergam. Esse conflito tem uma relação bem evidente com a experiência de Dumas. Apesar dele ser um dos escritores mais famosos da França, ele continuava sendo alvo de caricaturas racistas, de comentários sobre a sua aparência e tentativas de reduzir a sua inteligência à colaboração dos homens brancos. Então esse romance é, em muitos sentidos, a fundação ética do que Dumas faria depois em O Conde de Monte Cristo no ano seguinte. A construção de uma nova identidade, o retorno de alguém que foi humilhado, até o planejamento de uma vingança e o desejo de superar uma estrutura de poder que não oferecia justiça. Quando estava no auge do sucesso, Alexandre Dumas recebia quantias enormes pela publicação dos seus romances e das suas peças, mas ele também gastava esse dinheiro em uma velocidade impressionante. Ele sustentava vários amigos, amantes, filhos, empregados, colaboradores e também pessoas que simplesmente se aproximavam dele para buscar alguma ajuda financeira. Ele também organizava várias festas, ele gastava muito com viagens, ele financiava projetos de teatro e ele não se preocupava nem um pouco com o seu futuro financeiro. Em 1844, Dumas contratou um arquiteto para construir a propriedade dos seus sonhos em Port-Marly, com vista para o Sena. O lugar recebeu o nome de Château de Monte Cristo. A construção era uma materialização do universo literário de Dumas. Esse edifício tinha uma arquitetura neo-renascentista, salões luxuosos e uma decoração inspirada em várias culturas diferentes. Nas proximidades, Dumas mandou erguer também um pequeno castelo que ele chamou de Château d'If, em referência à prisão de Edmond Dantes. Esse segundo edifício funcionava como um espaço de trabalho, então ele quis criar como se fosse um escritório fora da casa dele. E lá os títulos das obras de Dumas foram gravados na construção, como se o escritor quisesse transformar fisicamente a própria produção literária em uma espécie de monumento. A inauguração do chateau reuniu cerca de 600 convidados. O castelo representava o tamanho do sucesso que Dumas havia alcançado, mas também, claramente, a falta de controle que caracterizava a sua relação com o dinheiro. E pouco tempo depois, a situação financeira de Dumas começou a desmoronar. Ele viveu nesse castelo só 5 anos. A Revolução de 1848 desestruturou totalmente o mercado editorial. O teatro histórico que ele tinha fundado quebrou e os credores começaram a bater a porta. E a propriedade, que tinha custado ali 500 mil francos, foi vendida por 31 mil mais ou menos. Dumas fugiu para a Bélgica para escapar da prisão por dívidas. Mas, mesmo nessa situação difícil, Dumas era incapaz de viver de forma simples. Na década de 1860, ele se envolveu diretamente no Risorgimento italiano, a unificação da Itália, através da amizade com Giuseppe Garibaldi. Além de apoiar, Dumas usou o seu próprio dinheiro para comprar armas para o exército de Garibaldi. Ele serviu como mediador nas negociações para a rendição pacífica de Nápoles e, em setembro de 1860, viu cair a dinastia Bourbon de Nápoles, que era a mesma que tinha encarcerado e destruído seu pai em Taranto 60 anos antes. Garibaldi o nomeou diretor do Museu Nacional de Nápoles e incumbiu ele de fundar um jornal franco-italiano.
L'Independente. A essa altura, Dumas tinha 58 anos, ele estava endividado e estava fundando um jornal em uma cidade que tinha acabado de ser tomada por uma revolução. Era exatamente o tipo de situação que ele mais gostava. Durante a sua vida, Alexandre Dumas teve vários relacionamentos com mulheres diferentes e ele reconheceu alguns filhos. O mais famoso foi Alexandre Dumas Filho, nascido em 1824, de uma relação que ele teve com Marie-Laure Catherine Labbé. A relação entre pai e filho foi marcada por afeto, mas também por conflitos e diferenças profundas. Os pais de Dumas Filho não eram casados, então ele cresceu sentindo esse peso da ilegitimidade e também observando o comportamento amoroso instável do pai dele. Essa experiência influenciou a sua visão moral e também a sua obra, porque ele também virou escritor. Enquanto o Dumas pai, que é como a gente chama o Alexandre Dumas, escrevia grandes aventuras históricas, o Dumas Filho escrevia sobre conflitos da sociedade burguesa contemporânea, especialmente prestando atenção em questões relacionadas à família, ao casamento, à prostituição e à posição das mulheres. A obra mais famosa dele é A Dama das Camélias, publicada em 1848, e pouco depois foi adaptada pelo próprio autor para o teatro. Eu não sei se vocês já conhecem essa história, mas ela rapidamente ultrapassou o romance e se tornou uma das narrativas amorosas mais influentes do século XIX. Ela inspirou, por exemplo, a ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, e foi adaptada várias vezes para o cinema, inclusive em uma versão protagonizada por Greta Garbo. E além dessas várias adaptações diretas, esse livro passa a aparecer dentro de outros livros de peças como uma referência cultural imediatamente reconhecível. Quem sabe algum dia essa obra pode ser publicada também pelo Clube de Literatura Clássica e a gente pode fazer um vídeo inteiro sobre essa história, que é tão interessante. Então escreve aí nos comentários se você também quer pedir isso. Alexandre Dumas também era profundamente interessado em comida. Ele gostava de cozinhar, ele organizava banquetes e ele gostava também de reunir as pessoas ao redor da mesa. Nos últimos anos da sua vida, ele se dedicou a um projeto muito diferente dos romances históricos que ele costumava escrever, o Grand Dictionnaire de Cuisine, um dicionário de culinária com mais de 1.150 páginas, escrito em grande parte lá na Bretanha em 1870. Apesar desse título sugerir que esse seria um simples livro técnico com receitas, não era só isso. Dumas criou uma ficção muito interessante nesse livro. Ele escreveu um compêndio em que Homero, Júlio César e outros personagens mitológicos aparecem para comentar sobre temperos, sobre técnicas de preparo. Então as receitas misturam conhecimento prático, porque Dumas cozinhava muito bem, com anedotas pessoais, com comentários históricos. Então existem receitas, por exemplo, para carnes exóticas que um restaurante moderno nunca ousaria servir. Tem uma receita com um creme doce de absinto, que também é muito engraçado, porque a burguesia parisiense do século XIX já consideraria uma bebida aceitável antes que os médicos declarassem que o absinto é quase um veneno, né? Dumas chamava esse dicionário de O Travesseiro da Minha Velhice. E ele morreu antes de ver esse livro sendo publicado. Em 5 de dezembro de 1870, Dumas morreu em uma aldeia da Normandia chamada Puys. A França estava em guerra com a Prússia nessa época, o país estava traumatizado e a morte do maior contador de histórias que a literatura francesa havia produzido passou quase em silêncio. Dumas foi enterrado lá em Villers-Cotterêts, que é a mesma cidade onde ele nasceu pobre, filho de um general esquecido. Durante décadas depois da morte de Dumas, aconteceu uma coisa meio contraditória. Ele continuava sendo um dos escritores franceses mais lidos e traduzidos no mundo, com livros publicados em quase 100 idiomas, mas a Academia Francesa ainda tratava a obra dele como algo menor, algo mais próximo da literatura juvenil, da literatura de entretenimento popular, do que aquilo que ela considerava literatura séria de verdade. Mas, em 2002, no bicentenário do nascimento de Dumas, aconteceu a reparação desse erro. Os restos mortais de Dumas foram transferidos para o Panteão de Paris. Então, o sarcófago dele foi ali coberto com um veludo com o lema dos mosqueteiros, um por todos e todos por um, e transportado por Paris e escoltado pela guarda republicana a cavalo. Então, finalmente, o corpo de Alexandre Dumas foi colocado na cripta do Panteão, ao lado de Voltaire, Rousseau e Victor Hugo. Durante essa cerimônia, o presidente Jacques Chirac falou sobre a necessidade de corrigir essa injustiça e reconheceu o preconceito que tinha contribuído para manter Dumas fora daquele espaço simbólico.
E olha que significativo a imagem desse cortejo, né? O neto de uma mulher escravizada no Caribe, filho de um general que Napoleão tentou apagar da história, descansando para sempre ao lado dos maiores nomes da República Francesa. Agora eu quero saber se você já leu algum livro de Alexandre Dumas e se você ainda não leu, qual que é o que você tem mais vontade de conhecer? Conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. Boa leitura e até o próximo vídeo!